A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui nós, mais uma vez, para esse culto nesta noite. Estaremos ministrando a palavra e tomando posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero agradecer a todos da igreja, você que está aí, e todos aqueles que têm nos acompanhado pela internet. Temos hoje uma palavra de Deus, uma palavra rema, uma palavra para as nossas vidas. Por isso, nesse momento, eu quero que você pegue a sua Bíblia, pega agora, em nome de Jesus, amém. Vão aí tomando o seu lugar. Quero lembrá-los que já fizemos o louvor, a gratidão ao Senhor, e agora é a hora de recebermos da ministração da palavra. Incline a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, vem com o teu poder e o teu agir, com a sua palavra sobre as nossas vidas, falando conosco e dando-nos, Senhor, a direção de que nós precisamos. Pois sabemos e cremos que quando guardamos a tua palavra no nosso coração, nos auxilia a não pecar contra o Senhor e podemos estar caminhando em santidade, em santificação, enquanto aguardamos a sua vinda e declaramos como igreja: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Abençoa cada uma das casas aqui que estão conosco nesse momento. Eu quero declarar a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, e nesses dias possa realmente o mover e o agir do Espírito Santo do Senhor fazer diferença em cada um de vós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Isaías. Eu quero estar ministrando com vocês. Livro de Isaías, isso, vai procurando aí, na bênção. Isaías, nós vamos pegar o capítulo 28 de Isaías, Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16. Acharam aí? Amém? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Colocarei o juízo como linha de medir, a justiça como prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Amém. Isso, pode tomar o seu lugar. Nós vamos estar meditando em cima dessas duas palavras aqui. Esses dois versículos para as nossas vidas nesta noite. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. E estive ministrando, falei na última ministração, domingo passado, a respeito daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, que temos que estar preparados para a volta do Senhor. E eu quero, para a gente poder ir juntando as peças, entendendo tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas e tirarmos toda a dúvida que possa haver a respeito da segunda vinda de Cristo. E eu quero hoje estar em cima dessa palavra falando do juízo de Deus. Existe, nós sabemos, e pela palavra a gente tem essa revelação, 7 juízos de Deus. Primeiro eu quero pegar aqui, pelo dicionário, o que quer dizer juízo. Está aqui, ó, juízo, qualquer tipo de afirmação ou negação entre duas ideias ou conceitos ou leis. Também diz, é a faculdade de avaliar os seres em cima de determinada lei. Então, isso é juízo. Então, eu quero estar falando para vocês que existem na palavra do Senhor 7 juízos do Senhor para as nossas vidas. Vamos pegar mais uma palavrinha, livro de Salmo, abra comigo o Salmo de número 96. Salmo de número 96. Eu quero pegar aqui os versículos 10 até o 13. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Salmo 96, versículos 10 a 13. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não se abale. Ele julgará os povos com equidade. Alegrem-se os céus e regozijem a terra. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque,
perante a face do Senhor, pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com retidão e os povos com a sua verdade. Aleluia! Então nós vemos aqui também, através desse salmo, o salmista falando e declarando que Jesus vem para julgar. Então, eu quero estar agora declarando, e para que a gente possa entender os 7 juízos de Deus para com todas as nações, para com todos os povos da terra. E para que a gente possa entender, esses 7 juízos, eles estão divididos da seguinte maneira. Tem alguns juízos que serão lá na frente, vai ainda acontecer. Amém? Tem juízos que é para hoje, agora, nesse momento, e tem juízos que já aconteceu para com as nossas vidas. Então, nós precisamos entender tudo isso. E isso vai nos auxiliar a entender muitas das palavras ditas pelo Senhor a respeito de nós, a respeito da igreja, a respeito de cada um. Então, quando nós falamos de juízo, eu aqui para entender, é quando há um julgamento, uma sentença em cima de determinados padrões, leis, preceitos e etc. Então, isso é juízo. Eu vou começar, para facilitar, eu vou começar de trás para frente. Eu vou pegar o último juízo, vou falar do último juízo e vou trazendo até o primeiro, vamos pôr assim. Então, para que a gente possa entender esse princípio. O primeiro juízo de Deus, que eu vou falar, que é o 7º juízo, o último a acontecer, que ainda não aconteceu. Vai comigo no livro de Apocalipse, nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Livro de Apocalipse, vamos lá. Lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 20 do livro de Apocalipse. Amém. Apocalipse, capítulo 20, versos de 11 a 15. Acharam? Beleza. Apocalipse é mais fácil de achar, né? É um livro fácil. Amém. Apocalipse, capítulo 20, verso 11 até o 15. Então vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Amém. Dá uma pausa aí. Esse é o 7º juízo de Deus, ou o último juízo de Deus. Esse nós chamamos de o juízo, a sentença em cima dos não remidos, os ímpios, aqueles que não ouviram, não aceitaram, ouviram, não aceitaram a palavra do Senhor, não aceitaram tudo aquilo que Deus colocou. Então esse será o último juízo, o juízo do trono branco. Então, quem é esse que julgará? O Senhor Jesus. Então, dará a sentença. E qual será a sentença a todos eles? A sentença será a segunda morte. Eu estarei falando dentro em breve a respeito de primeira morte e segunda morte. Eu já ministrei aqui na igreja, já falei que aquele que crê no Senhor nasce 2 vezes e morre uma vez só. Morre somente com a morte física. Aqueles que não creram, não creem, eles nascem uma vez, o nascimento físico, e morrem 2 vezes, a morte física e a morte eterna. Entenda-se morte como separação total de Deus. Meus irmãos, é algo terrível. Terrível, porque mesmo para aqueles que não creem hoje, usufruem da misericórdia, da mão e do agir do Senhor. Mesmo para aquele que fale que é ateu, pois o sol nasce para todos. Deus provê todas as coisas. Deus prepara tudo.
capacita o homem para fazer e executar coisas que hoje em dia nem imaginávamos. Isso tudo é a mão do Senhor. E a morte eterna, a segunda morte, é ficar separado de tudo aquilo que é presença de Deus. Então, esse é o último juízo, o sétimo juízo. Então, vamos continuar, vamos mais um passo. Vamos para o sexto juízo de Deus. Vai agora comigo, livro de Judas, volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Tem esse livro? Tem, Judas 6. Ah, pastor, qual o capítulo? Capítulo 6? Não, o livro de Judas, ele tem um capítulo somente, vamos pegar o verso 6. Judas, verso 6. Acharam aí? É antes do Apocalipse, gente. É pequenininho, mas está lá, pode procurar. Achou? Beleza? Amém. Então vamos lá, acompanhe comigo aí, verso 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Esse é o sexto juízo, o penúltimo, vamos pôr assim. Esse é o juízo, o julgamento, a sentença para os anjos caídos. Que anjos são esses? Para aqueles que acompanharam, que estiveram conosco na escola bíblica, quando estudamos a respeito dos anjos. Então nós sabemos que tem anjos que são anjos caídos, que se rebelaram junto com Lúcifer, uma terça parte dos anjos do céu, e foram lançados fora da presença do Senhor. Eles ainda não receberam a sentença final, ainda não receberam a sua sentença final, e serão julgados. Então esse é o julgamento dos anjos caídos, dos demônios, de Lúcifer e todos os demônios. Pastor, mas tem esse julgamento também? Sim, esse também é um juízo de Deus. E olha só que interessante. Então eles serão sentenciados e serão jogados, aí sim, no fogo eterno. Amém? Então, tem também em 1 Coríntios, falando da mesma coisa. Vamos lá comigo rapidinho. 1 Coríntios, olha só que interessante. Quando vai acontecer esse julgamento? Tanto o julgamento, o juízo dos ímpios, que nós acabamos de ler, que é o sétimo juízo, quanto o juízo desses anjos caídos, acontecerá quando? Depois do milênio, lá no final, antes da igreja entrar na eternidade com o Senhor. Para nós termos uma noção. 1 Coríntios, pega aí comigo, capítulo 6, verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Isso aqui só para nós entendermos. Quando o Senhor for julgar os anjos caídos, os eleitos do Senhor, os santos do Senhor, aqueles que subiram como noiva e saiu como um exército do Senhor, estarão também juntos com Jesus, participando ali, observando de camarote. E estaremos lá para julgar os anjos caídos. Amém? E aqui Paulo está falando a respeito disso. Mas os anjos, pastor, devem ser os anjos que estão na eternidade com o Senhor, nos céus dos céus. Não, meus irmãos, os anjos que estão lá não precisam ser julgados, sentenciados. Esse julgamento é para os anjos caídos. Então nós vimos aqui dois julgamentos: o juízo dos mortos, dos ímpios, e o juízo dos anjos caídos. Esses dois juízos acontecerá após o milênio, lá no final. Não será na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, que é antes do milênio, Satanás, Lúcifer e seus demônios serão acorrentados, presos. Fica quietinho aí, para depois serem sentenciados. Deu para entender até aqui? Então vamos mais um passo. O quinto juízo, vai comigo, livro de Ezequiel, o quinto juízo do Senhor. Eu falei que são 7 juízos, vamos voltar lá no Antigo Testamento, livro de Ezequiel. Vai rapidinho, folheia aí a sua Bíblia, vamos acompanhando o livro de Ezequiel, capítulo 20 do livro de Ezequiel. Amém? Acharam aí? Ezequiel, capítulo 20. Vamos ler do verso 33 até o 38. Então vocês viram que há vários juízos de Deus.
e também em tempos diferentes. Então vamos aqui, Ezequiel capítulo 20, verso 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com a mão forte e com o braço estendido, e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, cara a cara. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. Então sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Que juízo é esse, pastor? É o juízo sobre Israel, o povo da aliança, os descendentes de Abraão. Esse é o juízo que o Senhor fará. Esse é o quinto juízo de Deus. Quando acontecerá isso, pastor? Que hora que vai acontecer? Esse juízo é específico, então, para a nação de Israel, para os descendentes de Abraão, para aqueles que não aceitaram o Messias na sua primeira vinda, e eles serão, então, sentenciados na segunda vinda. O Senhor fala: colocarei uma vara de medir. Interessante que essa questão de colocar uma vara é quando os pastores separavam as ovelhas adultas das ovelhas pequenas. Separava aquelas que são maiores. É interessante a gente entender como que eles faziam isso no meio de tantas ovelhas. Então, ele usou aqui, obviamente, o Senhor, com toda a sua sabedoria, mestre que é, usou de algo que eles conheciam muito bem. Então, quando tinha muitas ovelhas, e eu quero separar as ovelhas pequenas das grandes, das adultas, então era simples. Eles faziam um cercado e colocavam uma vara, tipo um portãozinho, que só passa os pequenos. Os grandes vão ficar para trás, porque ela vai chegar ali e vai bater a cabeça. Então é o que o Senhor está falando aqui. Olha, eu vou fazer passar debaixo da vara, versículo 37. Vos farei entrar no vínculo da aliança. Aquele que passar por baixo da vara, aqueles que agem como crianças, que têm realmente, está falando agora com o povo de Israel, com os filhos da aliança, da antiga aliança, aqueles que não aceitaram, não reconheceram Jesus, aí na sua segunda vinda, a hora que Jesus descer, com o grande exército, ele à frente com o cavalo branco, e todos os santos do Senhor junto com ele, que somos nós, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Então, esse é chamado juízo sobre Israel, e a sentença é separar os que transgrediram contra Deus, mesmo depois, e aqueles que realmente têm o coração aberto ao Senhor. Então esse é o quinto juízo, é o juízo sobre Israel. E como eu falei, os dois últimos acontecerá depois do milênio. Esse aqui acontecerá antes do milênio. Quando acontecerá isso, esse juízo de Israel? É depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, antes de começar o milênio. Nesse momento, na segunda vinda de Jesus, haverá esse quinto juízo, que é o juízo sobre Israel. Agora vamos para o quarto juízo. Vamos comigo, livro de Joel. Um pouquinho mais à frente do Ezequiel, vai aí, mais algumas folhas. Livro de Joel, eu quero pegar com você o capítulo 3 de Joel. Capítulo 3, verso 2. Amém? Joel, capítulo 3, verso 2. Acharam aí?
na bênção. Acompanhe comigo. Congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. Ali, com elas, entrarei em juízo por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Aqui é o juízo, o quarto juízo, é o juízo das nações. Esse aqui é mais um juízo de Deus. Quando que vai acontecer, pastor? Um pouquinho antes do juízo sobre Israel. É o juízo sobre as nações, sobre tudo o que fizeram. Farei descer todas as nações, farei descer ao vale de Josafá. Interessante que Josafá, a palavra Josafá, quer dizer Javé julga. Esta é a palavra Josafá. Farei descer ao vale de Josafá e julgarei todas as nações. Tudo o que fizeram com o meu povo, com o povo da minha aliança. Tanto com o povo de Israel, quanto com o povo do Senhor, a igreja. Esse é o julgamento das nações. Por isso, meu irmão, eu quero dizer o seguinte: quem julga as nações, quem julga os reinos, quem julga essas coisas e todas as nações da terra, não será a igreja. Tira isso do seu coração. Quem fará isso é o Senhor. Ele tem autoridade para julgar as nações e Ele fará e não deixará passar um ponto sequer. E haverá sentença para todas as nações e reinos da terra. Por isso que eu digo, a presença da igreja hoje, aqui na terra, é para alcançar vidas. A nossa função como igreja é resgatar vidas e trazer vidas para o Senhor. Essa é a função da igreja. Não é estar querendo participar, não, nós vamos lá porque agora o povo no poder, a igreja no poder, porque a igreja no poder vai mudar as coisas. Não vai mudar nada, porque quem muda é o Senhor e Ele já determinou quando fará isso. Mas as perseguições com as igrejas, as perseguições que tiveram com o povo judeu, as perseguições que sempre houve, meu irmão, nada passará ileso da sentença do Pai, porque Ele é o justo juiz. E esse é o quarto juízo. Agora nós vamos para o terceiro juízo. Aqui também, antes, só rapidinho. O Senhor Jesus também falou nisso, desse quarto juízo, o juízo das nações. Antes de ir para frente, vamos em Mateus 25. Vai lá na frente, rapidinho. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Só para fazer menção. Pastor, de onde você tirou que o juízo das nações será feito na segunda vinda de Cristo? Está aqui, Jesus mesmo falou. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Achou aí? Mateus, capítulo 25. Isso, vai folhando. Não deixa cair sua Bíblia não, segura aí. Presta atenção. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no verso 41, então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas quem será julgado, pastor? Quem? Esse julgamento das nações acontecerá depois da grande tribulação, onde o Senhor irá apartar. Ele ainda vai fazer algo ali, daqueles que agora, pela dor, que não aceitaram e não se converteram realmente ao Senhor, na grande tribulação, vão entender o princípio de Deus. Então esse é o quarto juízo, o juízo sobre as nações. Agora vamos para o terceiro juízo. Vamos lá, tem esse e é interessante. Vai comigo, 1 Coríntios, vai um pouquinho mais à frente de onde nós estamos no Evangelho de Mateus. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, a igreja de Corinto. Amém? Achou aí? Capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos pegar aqui, a partir do verso 12.
Presta atenção. E se alguém, sobre esse fundamento, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esse aqui é o julgamento da obra dos crentes. Amém? Vai ter esse também. O Senhor é justo. Esse julgamento das obras dos crentes não é para condenação ou salvação, é dos crentes. Quando vai acontecer, pastor? Quando a igreja for arrebatada e estiver com o Senhor nos ares, ali a igreja passará por esse julgamento, não para condenação, mas para distribuição da recompensa, distribuição do galardão, distribuição da coroa. Existem várias nomenclaturas. E vai acontecer quando? Quando a igreja estiver na presença do Senhor, a igreja sobe como noiva, todos subirão. E lá em cima haverá o tribunal de Cristo. Esse não é o tribunal do trono branco, é o tribunal de Cristo. E ali serão distribuídos os galardões, a recompensa. Você que tem aí o seu coração achando que Deus não é justo. Ai, pastor, eu estou muito desanimado. Ai, sabe por quê, pastor? Ai, eu faço isso na igreja, faço aquilo, faço para o povo de Deus, eu faço tal coisa. Ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém fala. Há alguém que vê, reconhece, enxerga. E esse recompensará aquele que fizer. E isso acontecerá quando? No céu. Vamos pôr aqui um exemplo para você entender. Enquanto a igreja passa pelas bodas, a igreja foi arrebatada, passa pelas bodas do Cordeiro e está lá recebendo as recompensas do Senhor. Aqueles que irão receber a recompensa, outros não irão, porém todos estão lá. O galardão, depois eu darei uma palavra específica a respeito de galardão, de recompensa, de coroa. Mas, enquanto isso está acontecendo, nos céus dos céus, aqui embaixo, está passando a tribulação e grande tribulação. Amém, meus irmãos? Então tem esse julgamento. Esse é o terceiro juízo de Deus. Lembra que nós começamos do 7º e viemos, né? E esse é o terceiro juízo de Deus. Olha só, em 2 Coríntios, nós vimos aqui rapidinho. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5. Um pouquinho mais à frente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Achou aí? Amém. Está ficando bom, hein? Beleza. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui nós vemos, né, a palavra tribunal de Cristo. Então, diferente do tribunal do trono branco. Aqui é bema, diferente de critérios. Então há uma diferença entre um e outro. Então, como eu disse, esse juízo de Deus não é para condenação, e sim para a recompensa pelas obras. Nada do que você faz para o Senhor no corpo de Cristo ficará sem recompensa, porque o nosso Deus é justo. Aleluia. Amém. Vamos para o segundo juízo de Deus. Começamos lá no 7º e agora o segundo juízo de Deus. Vamos agora, Evangelho de João, rapidinho comigo. Volta um pouquinho na sua Bíblia. Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero pegar com você o verso 29. Mais um juízo de Deus. Então eu falei, o 7º e o 6º acontecerá depois do milênio. O 5º e o 4º acontecerá antes do milênio.
e depois da grande tribulação. O terceiro juízo de Deus acontecerá no mesmo tempo em que a terra passa por tribulação, a igreja, aqueles que são do Senhor, estarão recebendo a recompensa. Agora o segundo juízo de Deus, que já aconteceu. João, achou aí comigo? Amém? Capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O segundo juízo já aconteceu há mais de 2000 anos. É o juízo, o julgamento dos pecados. O pecado de toda a humanidade. O pecado, o erro, entrou aqui na terra por um homem. E por um homem teria que sair. E Jesus fez isso. Esse juízo já aconteceu há mais de 2000 anos. A hora que ele foi pendurado naquele madeiro, que expirou, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou e vive o nosso Redentor. Ele venceu a morte por nós. Porque o pecado que estava sobre nós foi sentenciado. Já não temos dívidas para aquele que crê. É, bênção de Deus. 1 João, vamos lá rapidinho, agora não é o Evangelho. Primeira carta de João, lá atrás, antes de Judas que nós tivemos. 1 João, só mais uma passagem. Capítulo 2. 1 João, achou aí? Capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Oh, glória! Esse juízo de Deus já aconteceu há mais de 2000 anos. Esse juízo, essa sentença já foi dada. O Senhor Jesus já esfregou a nossa carta de alforria, de libertação, a cara do diabo. Ele disse: olha, esse povo está livre do pecado, da escravidão do pecado. Não só nós que cremos, mas para todos. Porém a diferença é daquele que toma posse e aquele que não toma posse. Mas esse juízo já aconteceu. Agora, então eu falei o sétimo e o sexto juízo que acontecerá depois do milênio. O quinto e o quarto juízo acontecerá antes do milênio e depois da grande tribulação. Falei do terceiro juízo, que é do galardão, da sentença das obras, que acontecerá enquanto acontece a tribulação aqui. Falei do segundo juízo, que já aconteceu lá atrás, quando nasceu a igreja, quando começou a igreja do Senhor. E agora, o último juízo, o primeiro juízo, vamos pôr assim. Vai comigo, 1 Coríntios, novamente. Vamos lá, 1 Coríntios, quero pegar com você, capítulo 11. Uma passagem também conhecida a nós. 1 Coríntios, capítulo 11. Achou aí? Amém? Verso 28, vamos ver 28 e 29. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse aqui é o juízo dos crentes, é o juízo do cristão, daquele que está com o Senhor. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão, tem esse juízo. Quando que vai acontecer isso, pastor? É hoje. É todos os dias. Esse juízo é o juízo dos cristãos, daquele que são do Senhor. Não adianta você dizer: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, eu creio que Ele pagou o preço dos meus pecados. Mas você continuar escravo do pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha só como é pesado isso. E aqui, eu quero que você entenda o princípio de Deus. É claro que é uma palavra em que Paulo, pelo Espírito, ministrou à igreja de Corinto no momento de ministração da ceia. Mas está indo muito além, meu irmão. Não é simplesmente aquele pão e aquele cálice. Está falando da comunhão com o Senhor.
Ele falando o seguinte: olha, aquele que não comunga, aquele que não tem a comunhão com o Senhor, olha, ele está indo já para a condenação. Não tem outra saída. Ah, pastor, mas eu estou com o passaporte carimbado, a graça me basta, eu estou garantido. Não, meu filho, são duas coisas, pois a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E esse juízo é um alto juízo que vem pelo Espírito de Deus nas nossas vidas, e esse é hoje, é a cada dia. Não adianta eu dizer que eu creio que Jesus me perdoou dos meus pecados e continuar pecando. Pecado é pecado. Pecado é separação de Deus. Pecado é não estar na comunhão, estar junto com o Senhor. Então, isso está intimamente ligado com arrependimento. Esse é o primeiro da lista dos 7 juízos de Deus e um importantíssimo para a nossa vida. Não adianta eu dizer que tenho comunhão com o Senhor, o corpo místico de Jesus, a salvação, a vida eterna, se eu continuar achar que matar está certo. Eu posso matar os outros fisicamente, outros matam emocionalmente, adulterar. Ah, não, eu sou salvo e tal, mas não tem problema eu ter essa mulher ou aquela mulher, ou eu ter a minha esposa e dar aquelas escapadinhas, porque ninguém é de ferro, né, pastor? Meus irmãos, pecado é pecado, continua sendo pecado, sempre foi pecado. E esse é um juízo de Deus para todo crente. Nós precisamos entender que mentir, roubar, enfim, tudo aquilo, e eu quero deixar claro aqui uma coisa, não é perfeição, presta atenção, não é perfeição, porque perfeito é só Deus. Eu estou falando de santificação. Esse é mais um juízo de Deus nas nossas vidas. O Senhor estará sempre nos olhando, porque eu tenho que ser hoje mais santo que ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, e eu tenho que ser melhor do que o mês passado. Esse mês eu tenho que ser melhor que o mês passado. Esse ano eu tenho que ser melhor do que o ano passado. E mesmo eu tendo umas quedas, subir, descer, dou uma falhada aqui, uma caída ali, uma escorregada aqui, porém, se eu colocar esses pontos num plano, eu vejo que há uma ascendência, e isso chama-se santificação. E esse é um juízo de Deus para a igreja hoje, para o crente hoje. Existe sim. Por isso que o Senhor Jesus falou: muitos chegarão, baterão na porta, e eu vou falar, Deus dizendo: eu não te conheço. E eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, Senhor, em teu nome falei em outras línguas, em teu nome fiz maravilhas, milagres e prodígios em teu nome. Eu falei: mas não te conheço. Porque não houve a santificação. E eu quero que hoje a gente venha entender, essa sentença também já existe nas nossas vidas hoje, e chama-se arrependimento. Arrependei-vos, porque o dia está próximo. Não adianta nós ficarmos aí falando, estudando, do tribunal de Cristo, dos últimos dias, do milênio que vai acontecer na frente. Ótimo, maravilha. Porém, se nós não passarmos pela sentença e sermos aprovados na sentença do arrependimento hoje, estaremos condenados. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, o faz para a sua própria condenação. E em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, você que está me ouvindo agora, você que está recebendo seta do inimigo na tua mente, no teu coração, de que não tem mais solução, sempre há solução. Se arrependa hoje, e a sentença de misericórdia será sobre a sua vida hoje, agora, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor venha com sua face misericordiosa sobre cada um de vós e te dê a paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todos, obrigado. Agradeço pelas arrecadações de alimentos que tivemos
ontem, sábado. Sou grato a vocês. Continuaremos a atender, dentro do possível, as famílias que precisarem. E esteja sempre pronto a ajudar. Quando nós damos, nós recebemos. Quando nós repartimos, é juntado a nós aquilo que precisamos. Fiquem todos na paz do Senhor. Essa noite será uma noite de descanso, de sono, na presença do Senhor. Amém.